Boa noite. O nosso papo hoje é sobre o lugar do afeto na alfabetização com Ainá Baua e Lua Fonseca. Olá, gente. Boa noite. Oi, Renê. Tudo bem? Fala, Isis. Ana. Ana Paula. Janine. Tudo bem? Oi, Lua. Já te chamo, já. Olá, Verônica. Rita. Carol, Micaela, tudo bem, gente? Como sempre, né? Vamos esperar uma galera chegar, né? Esperar aí uns 3, 4 minutinhos pra gente começar nosso papo. Oi, Jandira. Oi. Tudo bem, Cristina? Boa noite. Oi, Tânia. Mais 2, 3 minutinhos a gente começa nosso papo. Opa, acho que a Ainá já entrou também, então nossas duas convidadas já estão por aqui. Já vou puxar papo aqui com elas enquanto a galera vai chegando. Espera aí. Lua e Ainá. Vamos ver. Oi, Ainá. Oi. Olha, tudo certinho, que bom. Tudo certinho. Eu quero saber o seguinte, Ainá, você conseguiu voltar para casa? Não, tô aqui ainda. Tá na Rede Cruzada? Tô. Ai, meu Deus. Estamos aqui. Olha, o pessoal da live que não conhece a gente vai achar que tem exploração de trabalho aqui. Hora besta. Gente, tá tudo certo. Ô, gente linda, ô, coisa boa. Então, Hoje eu fiquei aqui para dar certo, né? Porque as minhas últimas lives na minha casa não dava certo, gente. Vai dar. sempre Vai, agora deu vai. certo. Só deu emoção, mas sempre deu certo. Bom ver vocês aqui. Camila, força, né? Brilhem, meninas lindas. Ô, coisa boa. Não, e a conversa de hoje, né? Ela é uma delícia. É um assunto, né? É assim, relevante demais, essencial. A gente tem aí um contexto, né? No Brasil não muito bom, mas é fantástico falar sobre isso e saber que tem gente tão potente como vocês duas cuidando da alfabetização, né? Então, eu tenho certeza que é uma conversa, além de gostosa, muito útil, né? E agora, para dar um pano de fundo para todo mundo que está aqui com a gente, na verdade, dia 8 de setembro se celebra o Dia Mundial da Alfabetização, justamente, né, para trazer uma maior consciência, uma reflexão sobre a relevância da alfabetização, né? Imaginem, né, e tem uma frase, né, que a gente até mencionou na última live, que se você não aprende a ler, depois não tem como ler para aprender, né? Ou seja, a alfabetização
é um portal, né? Um portal para um universo ilimitado para o aprendizado, especialmente a gente que está envolto, né, numa cultura escrita. E a gente resolveu, né, justamente para promover essa reflexão sobre a alfabetização, fazer um par de lives, né? A primeira, 2 semanas atrás, com a Fernanda Renner, do ProSaber, que apresentou aí lindamente para a gente, né, o trabalho do ProSaber de São Paulo, baseado no ler e no brincar. E eu lembro muito bem, né? Uma das mensagens que ela deixa é que rigor é diferente de rigidez, né? Então, a gente precisa de muito rigor para a alfabetização, mas a alfabetização tem que se dar num fluxo, né? Em que, independente do método, seja gostoso, seja um prazer para a criança entrar nesse mundo letrado e fazer disso, né, algo muito natural, como deve ser, né, ou como poderia ser, né, com todos nós, seres humanos. E a gente hoje está estendendo essa conversa e a gente vai falar um pouco de como isso acontece na Rede Cruzada, né? Quais são as mágicas, né? Quais são aí as experiências e os aprendizados que a gente tem tido com o tema da alfabetização. Mas antes, é importante a gente lembrar de 2 coisas, né? A primeira delas é a situação que a gente enfrenta, né, no Brasil e especialmente depois da pandemia, né? Lamentavelmente, um dos efeitos colaterais da pandemia do Covid é o desastre na educação, que já não é algo que nós brasileiros, né, nos orgulhamos, e a pandemia só aprofundou, né, por um lado, né, atrasou, né, o processo de aprendizagem da grande maioria das crianças e adolescentes no Brasil, e infelizmente não é novidade que isso se aprofunda em crianças e adolescentes pobres e, consequentemente, em crianças e adolescentes pretos. Não é coincidência, a gente discutiu isso com a Fernanda Renner há 2 semanas atrás, e é o dever, né, de toda pessoa que tem um mínimo de solidariedade e uma percepção e um coração, né, mais inclusivo, né, fazer alguma coisa com isso. E nós que estamos envolvidos, né, num trabalho social e já entrando, né, no segundo pano de fundo, na Rede Cruzada, onde a gente está envolvido, né, num trabalho social em que a gente tem, né, como crença que a educação é a melhor estratégia para um mundo mais justo, né, para uma sociedade mais justa, mais equânime. A gente vem identificando essas coisas, né? Lua e Ainá vão contar um pouquinho para a gente do que a gente vem enfrentando, né, e lidando. Mas eu precisava dar esse pano de fundo e, por fim, dizer, né, lembrar, né, para quem não sabe, o que a gente faz na Rede Cruzada, né? É muito importante, porque a gente vai fazer um recorte do papo de hoje. A Rede Cruzada tem educação infantil, né, formal, né, com berçário, com maternal, e temos turmas de pré-escola, especificamente em São José do Vale do Rio Preto, na nossa unidade lá, né, que se chama Dachu. A gente tem 2 turmas de educação formal de pré-escola. Para quem não sabe, né, de 4 a 6 anos, a pré-escola, apesar desse nome não ser muito feliz, né, parece que é um momento em que só antecede alguma coisa que você vai viver, mas, na verdade, né, é muita vida que rola de 4 a 6 anos, né? Um dos objetivos, né, das intenções da pré-escola é justamente a pré-alfabetização, ou seja, todos os elementos que vão
preparar, né, a criança para ser formalmente alfabetizada no primeiro e no segundo ano do ensino fundamental. Mas a gente, então, tem alguma experiência com a educação formal e na pré-alfabetização, né, em turmas de pré-escola, e a gente vem tendo, né, um mergulho profundo no trabalho de contraturno, no projeto Descobrir, especificamente, né, na unidade, né, do Shopping Nova América, em que a Lua é a coordenadora de todo o projeto do Shopping Nova América, né, do Plantando Amanhã, e a Ainá é uma das nossas educadoras do Instituto Alicerce, que está conosco, né, junto nessa jornada, né, de trabalhar com educação não formal, né, de 6 a 17 anos. Ou seja, acompanhar as crianças e os adolescentes ao longo de toda a jornada da educação básica deles. E hoje, especificamente, a gente vai conversar do que a gente tem lidado, sentido, trabalhado junto com as crianças de 6 a 8 anos que, a priori, estariam alfabetizadas. Para dar o último recado, antes de passar a palavra, né, para elas duas, é o dado que saiu semana passada do SAEB, que é o Sistema de Avaliação do Ensino Básico, que, infelizmente, mostrou que as crianças do segundo ano fundamental no Brasil dobrou o número de crianças, mais do que dobrou, na verdade passou de 15% para 34%, o número de crianças que estavam no segundo ano do ensino fundamental e não sabiam nem ler nem escrever. Ou seja, perderam a idade certa para se alfabetizar. E, devido à pandemia, esse número mais do que dobrou. É muito triste esse número, essa estatística, porque essa defasagem, a gente está empenhado, tem muita gente boa empenhada, mas isso já traz um prejuízo que vocês imaginem, né? É um efeito cascata, é um dominó, que você tem que intensificar os esforços para que se resgate, se recupere a capacidade de você viver nesse mundo letrado. Tá? Desculpa essa introdução enorme, mas era um pano de fundo importante. Mas agora vocês vão ouvir coisas muito mais... conteúdos muito mais profundos da Lua e da Ainá. Antes de qualquer coisa, Lua, apesar de eu saber que muita gente já te conhece, eu queria que você se apresentasse e falasse um pouco, né, desse contexto, desse trabalho de contraturno que vocês estão envolvidas. Tá bom, vou me apresentar. Vamos lá. Eu acho que eu já apareci aqui numas 3 lives, né? A minha primeira live, né? Eu ainda não estava na Rede Cruzada, né? Eu falei muito sobre brincar. Eu cheguei no ano passado, em outubro mais ou menos, com 2 meses, né, do projeto Descobrir, que antes era protótipo ainda, né? E aí eu cheguei como consultora, né, pedagógica para apoiar toda a construção desse sonho. E eu sempre falo que eu cheguei num espaço de sonho mesmo, né? Porque quando eu cheguei na unidade, eu olhei, né, o espaço externo que a gente tem, olhei os educadores, olhei para essas referências que a gente tem aqui no chão da escola, eu falei, gente, isso aqui é de verdade mesmo, assim, né? E aí, no ano passado, eu fui consultora desse projeto e esse ano, né, eu viro a coordenadora geral tanto da creche quanto do projeto Descobrir, né? E eu agradeço muito, assim, todos os dias, assim, olhar ali. Eu acho que quem passa por aqui, eu fico ali no portão, né, abraçando todos os adolescentes, todas as crianças, né, porque o afeto aqui é desde o começo, a gente sempre fica brincando. As nossas rodas na frente do portão ali são enormes, né, a nossa chegada é sempre em roda, né, então a gente sempre fica ali, né, trocando, conversando. Eu acho que na última live, né, na penúltima live, né, que foi feita com o Gabriel,
que é um dos nossos educadores, né? E com a Juliana, que é educadora também daqui, a gente sempre fala sobre a potência da troca. Então, por ser um espaço também de educação não formal, eu acho que a gente troca tanto, a gente quer pesquisar tanto, a gente quer mergulhar tanto, que as trocas é isso, assim, a gente tem muitas ideias, né, o tempo inteiro. E apoiar, né, e ser coordenadora e estar junto e poder propiciar, né, esses ambientes seguros, pedagógicos, para com que essas educadoras e educadores maravilhosos, né, porque são maravilhosos, só transbordem junto com as crianças e com os adolescentes, né? Então, é um sonho mesmo. Às vezes eu acordo e falo, gente, isso aqui é realidade mesmo, ficar abraçando adolescente, né? E aí também é muito importante, né? Quando eu chego, eu vou mudando algumas coisinhas, né? A gente vai conversando e eu vou trazendo algumas experiências, né? E principalmente o lugar, né, de ser uma mulher negra nesse espaço, né? Então é claro que eu vou trazer a questão racial, né, a questão de gênero, de como que a gente precisa potencializar isso em qualquer chão de escola, em qualquer chão da vida, né? Então a gente vai sempre falar sobre isso e potencializar isso, né? E aí, quando eu chego, eu vejo todas as representatividades, principalmente do projeto Descobrir, eu fico muito alegre, e a construção do nome também, Descobrir, porque é descobrir com K, né? E aí o K, ele né, originário, é um dos povos originários e africanos. Então, é descobrir o que está encoberto, e aí a gente traz sempre a perspectiva decolonial, né, na nossa base pedagógica. Quando a gente começa a conversar, eu vou falando sobre isso, né, sobre como trazer para o centro, né? A gente tira um pouquinho a Europa do centro, tira um pouquinho ou muito, dependendo da situação, e traz, né, os saberes africanos, os saberes afro-brasileiros, os saberes indígenas, os saberes da terra. E isso faz muito sentido, né, a partir do momento que praticamente todos os nossos educadores viveram um pouquinho o que as crianças e os adolescentes estão vivendo, né? E eu falo também os adolescentes porque os adolescentes com quem a gente atua, com quem a gente trabalha, a gente, como o Renato falou, né, a gente quer sempre acompanhar toda a jornada da educação básica, né? E essa jornada, ela termina, né, o certo, né, é terminar com 17 anos ali, o finalzinho do ensino médio. E aí a gente percebe que existe uma mídia, uma forma de falar dos adolescentes periféricos, pretos, né, como jovens. E os jovens, você denomina, né, você coloca uma maturidade, uma responsabilidade que eles ainda não têm. Eles ainda estão na fase da adolescência e eles ainda têm o direito de errar, né? E aí a gente começa num discurso não só decolonial, de trazer todos os saberes afros, né, afro-civilizatórios, muito inspirados em Azoilda Loreto da Trindade, que é uma grande referência para mim. E aí eu faço ser referência para todos, né? A nossa mais velha, a gente sempre precisa respeitar quem veio antes, né? E aí eu também falo, a gente começa a mudar um pouquinho o nosso discurso de crianças e adolescentes, né? A gente antes falava crianças e jovens, eu falo não, esses adolescentes, eles devem ter espaços seguros até para errar, né? O que é errado também, né? A gente começa a discutir isso, porque se coloca uma maturidade, uma responsabilidade complicada. Isso tudo que eu falo faz parte da nossa educação não formal, tá? Parece que não, mas é isso, né? A nossa base curricular, ela é decolonial, então esse termo é muito usado. Também a gente fala muito dos modos de sentir, de interagir e de ver, traçados e tecidos por Azoilda Loreto da Trindade. Os modos de sentir é o acolhimento, o toque, por isso que a gente fala muito de afeto. E aí a Iná vai falar sobre o afeto, o processo do afeto. O processo de interagir é a nossa praxis, né? É o nosso chão de escola. Então, a gente pensa na prática, a gente pensa na teoria e a gente volta para a prática, né? E o modo de ver, a Zoilda fala dos valores, né? Da circularidade, da ludicidade, da coletividade. Então, assim,
como isso tece toda a nossa base, né? A gente sentar em roda, no primeiro momento, a gente vivencia momentos pedagógicos, porque junto a isso, a gente tem o esporte, né? A gente tem são vôlei, futebol, capoeira, judô, que é super importante. Então, assim, as crianças, elas têm fluxos de atividades. A gente não fala de grade curricular, a gente fala ou de fluxo curricular, ou de asas, né? A gente tem momentos para vivenciar. E todos esses momentos são referenciados em saberes afro-civilizatórios, né? Em sentar em roda para respirar. A roda, ela propicia que eu consiga ver o meu diferente, né? Quando eu sento em linha reta, eu não vejo o diferente, eu não compartilho com o diferente. Então, tem um momento de chegada, tem um momento sempre da ancestralidade, e tem um momento... A vida nossa é respeitar o protagonismo das crianças e dos adolescentes, né? Aqui, principalmente falando de uma educação não formal, né? A escola, ela é feita para criança, né? Ela é feita para criança e para adolescente. E respeitar esse protagonismo é a nossa base, né? A gente precisa respeitar e a gente precisa ouvir. Então, toda a nossa construção pedagógica de uma educação não formal, ela tem como base essa perspectiva integral, né? E não é integral de horas a mais, né? Todo mundo entende agora, principalmente nesse contexto que a gente está vivendo, que vai passar 10 horas na escola, isso que é educação integral. Não, a educação integral é a gente cuidar do mundo de possibilidades, da cartografia dos sonhos para essas crianças e adolescentes, né? E aí, a gente está vivendo um ano, a gente completou um ano agora, 31 de agosto, né, de projeto. Então, a gente está... A gente é uma criança, mas a gente é uma criança que a gente quer crescer, né? A gente quer expandir, né? Quem sabe ano que vem já vai chegar nas outras unidades. Então, esse é o nosso desejo, essa é a nossa vontade, né? De cada vez mais alcançar crianças e adolescentes pensando na educação integral do jeito que a gente olha, né? E aí... No meio desse ano, a gente começa a observar também, junto com a parceria com o Instituto Alicerce, que cuida das trilhas do conhecimento, né, que cuida do cognitivo, a gente começa a observar com mais cautela o processo da alfabetização, né? As nossas crianças e os nossos adolescentes chegando aqui transbordando muitas questões emocionais, mas muitas questões com a oralidade e a escrita, né, o medo, a dificuldade. E aí a gente, como educadores que somos, a gente começou a pensar sobre isso e como apoiar isso, né? A gente está aqui na educação não formal para apoiar, né, o dispositivo público. A gente não tem uma função de alfabetizar, mas a gente pode sim fornecer repertórios culturais, né, ampliar todas as possibilidades da criança conseguir aprender, né? E aí a gente divide os grupos, a gente tem 4 faixas etárias que a gente trabalha, né? 6 a 8, 9 a 13, 14 a 17. Errei. 6 a 8, 9 a 11, 12 a 14, 14 a 17, né? E aí a gente, claro, a gente está olhando para todas as faixas etárias, mas tem um foco principalmente nas crianças de 6 a 8 anos, né? Um cuidado um pouquinho, né? Com as outras faixas etárias a gente vai entendendo como que a gente está apoiando esse processo da alfabetização, mas essas crianças de 6 a 8 anos, no processo pós-pandêmico, foram crianças que não vivenciaram o pré-1 e o pré-2. Né, não vivenciaram um chão de escola, um processo de interação, um processo de socialização fundamental, né? E aí a gente precisa olhar para isso. E aí chega a Iná, essa parceira maravilhosa, junto com o Gabriel, que falou na última live, né? E com um lugar de afeto e trajetória aí, que é só ela falando mesmo, porque emociona. É isso. Ai, sensacional. Porque, assim, essa tua fala, Lua, tá tudo concatenado e às vezes é tão profundo que as coisas escapam, né? Sim, sim. Nessa minha jornada, né, na Rede Cruzada, que quando a Lua traz, né, o aspecto da gente sair um pouco desse mundo eurocêntrico, não é que seja exclusividade
dos povos africanos, dos povos originários do Brasil, a questão da afetividade. Porém, a gente tem que reconhecer que muito do que a gente entende como cuidar da coletividade, acolhimento, carinho, toque, eu não sei quem já viajou para a Europa, né? Tirando o italiano, né, o espanhol e o português, que são latinos, mas assim mesmo não dá, é outro patamar, existe um caráter muito pragmático, mecânico, da racionalidade europeia, que foi incorporada, né, dos países colonizados, e a gente esqueceu, né, deixou de lado o que a Lua trouxe com a maior sutileza, né? O valor do coletivo, do circo, né? Do abraço, do toque. E aí, falar de afeto na educação é reconhecer valores que são africanos, que são dos povos originários do Brasil, que é só a gente prestar atenção ou estudar um pouquinho, que a gente vai ver, né, o calor humano aquecendo e o coletivo e reconhecendo e acolhendo o indivíduo, né? Então, as coisas estão interligadas. Não é um papo que... Por que quando a gente fala de afeto, a gente fala de uma educação decolonial, antirracista e outros atributos? É porque a gente tem que reconhecer a ancestralidade. E aí, como diz a Lua, a gente tem a sorte, né, de cair do céu através do Instituto Alicerce, a Ainá, que vai contar para a gente. Ainá, primeiro esse nome lindo, né? Como Obrigada. você aqui? O que te trouxe até aqui, Ainá? Eu estou curiosíssimo. Bom, gente, boa noite. O que me trouxe aqui, inclusive, foi o afeto que me afetou, né? Quando eu estava, inclusive, na alfabetização, quando eu tinha os meus 6 anos, inclusive de 6 aos 8, eu tive uma professora que foi muito importante para mim na minha alfabetização e que, através do afeto dela, eu vi que ser professora era uma coisa que eu queria ser, né? Então, foi através dela, de como ela... Assim, eu estudei que era predominantemente branca, de crianças brancas. Então, assim, ela ali foi importante. Ela como uma professora negra também, eu acho. Ela sendo uma professora negra, eu acho que ela tinha também esse querer de passar o afeto. Claro que não só a mim, mas talvez tenha me afetado mais por conta de eu ser uma criança negra, né? Uma das poucas crianças negras no meio de da maioria crianças brancas. Então, a partir dela, né, eu vim parar aqui. Não só dela, como também da minha mãe, que foi um lugar... Minha mãe é um lugar de afeto para mim também. E a partir também disso que eu fui fazer a minha monografia sobre afeto. E aí, fazendo, né, essa minha monografia... Explica melhor. Você tá se formando... Eu me formar e consegui me formar em pedagogia pela UERJ. E meu trabalho de conclusão foi falar sobre o afeto dentro das famílias negras. Esses foram os meus dois pilares para poder falar sobre afeto. E como é importante no desenvolvimento também, não só como da criança, principalmente na família da criança negra, porque existe racismo, a gente sabe, e um dos racismos tem esse estereótipo de que o negro é forte, o negro não precisa nem de receber, nem de ser afetuoso, a pessoa negra, né? Então, eu quis mostrar que
quebrar esse paradigma, esse estereótipo, porque comigo não foi assim que aconteceu e pode mostrar que pode acontecer não só comigo, mas com outras crianças, que adultos também, porque adultos podem receber e devem receber afeto. Ainá, ai meu Deus, desculpa eu fazer essa pergunta, mas assim, criança branca também precisa de afeto. Por que você reforça esse conceito para crianças negras? E eu pensei exatamente, claro que toda criança precisa de afeto, mas tem exatamente essa questão do racismo, né? Que ele pode aparecer em vários tipos, institucional, estrutural, enfim, vários tipos. E um desses é que em sala de aula pode acontecer também que as crianças são negras, né? São preteridas, são vistas como não, menos inteligentes e outros tipos. Mas claro que todas as crianças precisam de afeto. Mas eu acho que lutar contra o racismo, ser antirracista tem que ser a partir de todo mundo, não só do negro. Mas até inclusive, principalmente mais das pessoas brancas. Eu acho que por isso e foi por isso que eu escrevi. Por isso que eu escrevi, porque é importante, porque eu, não sou eu, né, mas eu sou um exemplo de que o afeto pode produzir, pode conquistar crianças e isso trabalha muito na nossa autoestima, isso vale muito a pena. Então, e crianças negras dificilmente têm autoestima alta. Então, trabalhar isso é importante para a autoestima. E para a criança saber também que ela tem um lugar seguro, seja na instituição escolar ou dentro de casa. Fantástico. Olha, vê se eu entendi. Assim, eu vou fazer um quadrinho aqui que eu estou vendo à medida que você vai falando. O afeto leva você, quem recebe, né, a ter uma maior autoestima. Tendo maior autoestima, isso favorece a facilidade de vir a aprender as coisas porque se sente mais capaz, mais seguro. É isso? Com certeza, exatamente. Até como a disse, a questão de ter o saber que você pode errar e mesmo assim você pode errar uma vez e depois você pode aprender e fazer o certo. Então, assim, tem realmente essa questão da autoestima que você não vai se sentir menor por você estar aprendendo e errando. Você não é pior que ninguém porque você errou. Então, assim, poxa, errei aqui. Então, nossa estima, vamos consertar. Até uma questão do afeto. Vamos consertar, vamos fazer o certo. E aí, sim, a criança, no caso, nosso caso, a criança se sente segura para poder avançar. Fantástico. E aí eu vou para o capítulo 2. O capítulo 2 é a criança negra, né? Que você destaca o aspecto por que a educação tem que ser antirracista. Porque eu estou aqui querendo que você valide isso para mim, que é o que eu tenho aprendido, mas eu quero confirmar. É que certamente já há uma estrutura, né, na sociedade que vai desqualificando, tirando, né, a autoestima da pessoa negra desde pequenininha, quanto à sua capacidade, quanto às suas possibilidades, quanto ao seu possível, né? Eu diria até, né, o seu risco de ser protagonista, porque é um risco para os outros, né, para os brancos, e é preciso trabalhar todas essas questões, porque ela, além de ser, né, acolhida, né, receber afeto, além do afeto, tem que ter essa percepção de que tem muita coisa que joga contra, né? Sim, sim, porque na verdade porque existe, né, a questão da, da branquitude da perda de privilégio da branquitude. E essa questão de ter, através da fé, os negros saberem, né, que podem chegar lá, que eles são capazes, é uma coisa que amedronta. Amedronta a branquitude. Então,
Mas mesmo assim, a gente está ali, está lutando, vai chegar, vai estar através do afeto, vai ser. A gente vai chegar, sabemos, somos capazes, e que isso chegue desde as crianças de 6 anos até os adolescentes de 17. Eu te cortei, Lua. Não, eu quero trazer um lugar importante, né? Eu acho que um dos saberes afros, né, afrocivilizatórios, principalmente afro-brasileiros, que a gente defende muito dentro das nossas discussões, né, tanto do movimento negro, mas na educação como um todo, né? Como que a gente pensa o território de memória que a gente está construindo para essa criança? Eu acho que eu falei isso lá na primeira live que eu fiz, né? Qual é o território de memória que você produz na criança? Como é que você produz isso? Porque, assim, a gente sabe que uma criança ela é um sujeito de direitos e ela é produtora da sua cultura, né? Então, a cultura escrita é uma cultura, então como que ela vai conduzir o processo da escrita? O processo da escrita ele precisa fazer sentido para a criança. É a própria criança que vai elaborar, reelaborar, criar, pensar. Então, se não tem afeto, se não tem autoestima, se é mecanizado, se é um copia e cola, para a criança ela não vai conseguir nem ter o seu direito assegurado, né? Então, o que a gente fala de assegurar o afeto na alfabetização? Principalmente para crianças, né? Eu acho que para crianças no geral, e quando a gente tem uma lupa, né, uma lente, a gente sabe que a gente vive numa sociedade racista, né? Isso a gente tem como base, né? A gente sabe que a gente está nessa sociedade racista, foi estruturada para ser isso, e a gente tem que ter esse olhar do afeto e da autoestima, né? Porque Kabengele Munanga, que fala sobre, tem vários livros falando da superação do racismo na escola, ele fala que para a criança conseguir apreender, ou a criança e o adolescente, né, ou produzir cultura, ou se sentir seguro para escrever, para ler, né, ela precisa primeiro aceitar os seus atributos físicos, por incrível que, né, o cabelo, a nossa estética, para a gente conseguir adquirir os conteúdos outros, né, os cognitivos, os socioemocionais. Então, quando a gente fala de afeto e quando a gente fala de autoestima, isso é a base para a gente conseguir alfabetizar, afetar e alfabetizar, né? Então, o afeto, quando a gente traz o afeto nas palavras, nas brincadeiras de roda, nos jogos, a gente sabe que a gente, para alfabetizar, a gente precisa ter um ambiente alfabetizador. E qual é o ambiente também? A gente pensa sempre em duas perspectivas aqui também, né? No olhar para a alfabetização. O primeiro, acho que travou um pouquinho. O primeiro qual é o território de memória que eu estou produzindo com essa criança. E o segundo qual é o ambiente que eu estou produzindo para com que ela aprenda, né? Com que ela compreenda que a escrita tem uma função social, né? Porque é ela que vai compreender a partir das ferramentas que ela elaborar. E a gente está ali como mediador. Então, assim, eu como coordenadora, eu fico o tempo inteiro entrando ali na salinha deles, né? Que é uma sala de leitura que já é propícia. Eu falo, olha, é o melhor lugar, né? Que a gente correu aqui, a gente olhou para a sala de leitura e falou, vai ser aqui, né? A sala de leitura, ela tem, né, o lugar. E aí, como que a gente coloca um alfabeto de afetos, né, na parede, como é que eles organizam isso, então, por que a gente está falando de afeto com eles, né, então, como que a gente vai conduzindo isso? Então, o ambiente, ele é alfabetizador, o território de memória que a gente quer produzir para as crianças são, e os nossos próprios educadores. A partir do momento que esses educadores têm as mesmas vivências que as nossas crianças e os nossos adolescentes, a gente conecta. E aí a gente alfabetiza também, né? E o alfabetizar, ele precisa passar por... A gente sabe que existe o lugar de cuidar das diferentes linguagens, diferentes contextos apresentados, estimular a criatividade. Então, a gente tem premissas pedagógicas, né? É claro que a gente sabe que existem milhões de estudos de como alfabetizar, milhões de metodologias de como alfabetizar. Mas a gente parte do princípio, primeiro, que a gente está aqui para apoiar, e a gente parte do princípio que a gente está olhando para a criança como protagonista do seu saber.
Então, assim, não é que não importa muito o método, mas a gente vai pegar 30 métodos até essa criança conseguir ter prazer em aprender. Então, a gente tem esse espaço também, né? Principalmente numa educação não formal. Eu vou aproveitar aqui. Aí a gente até bateu um papo hoje mais cedo, né? E a gente está criando um neologismo, né? Como é que é, Ainá, esse negócio de afetização do trabalho que você vem fazendo com o Gabriel na turma de 6 a 8 anos do Descobrir? Como é que é essa afetização? Como é que isso está rolando? O que está acontecendo? Bom, então, eu e meu parceiraço, Gabriel, que é da Rede Cruzada, nós começamos montando um alfabeto afetivo. Ou seja, a gente montamos um alfabeto e para exemplificar, ajudar na fixação, a gente colocou os afetos com cada letra do alfabeto. Por exemplo, tivemos que, assim, vieram todos todos os afetos, todos os tipos, eles que falaram, eles que pesquisaram, eles que nos trouxeram. Por exemplo, no B, eles trouxeram a palavra bolado. Eles mesmos trouxeram essa palavra. E ele falou, por que não? Não, por que não, bolado? E entrou essa palavra. E vendo deles, assim, e eles basicamente fizeram, nós demos a ideia, eles tiveram autonomia de colar cada palavra, se a palavra não tivesse inteira, eles pegavam cada letra e montavam a palavra, o afeto, que eles mesmos disseram. Então, infelizmente, aqui eu não consigo mostrar, mas eles montaram, fizeram o alfabeto mesmo, cada letra, eles montaram com a letra, fizeram a letra e também fizeram e colaram do lado um tipo de afeto que eles propuseram. E também, outra parte do projeto sobre o afeto. Gabriel, desculpa, mas olha só, vou dar um spoiler do nada. Adoro fofoca! Um spoiler que cada um, estão montando um livro sobre afeto. Vou mostrar só a capa, Gabriel, me perdoa. Que é o manual de brincar. que assim, foi através, está sendo feito ainda está sendo produzido por eles mesmos. Através das leituras, foram feitas leituras de livros com temática e personagens afrodescendentes e brincadeiras de um livro que eram brincadeiras a partir de livros de brincadeiras indígenas, de povos originários, que eles estão montando ainda esse livro, que ainda não está feito, ainda não está pronto, por isso o spoiler. Mas eles estão Ainá, produzindo. Isso é muito sério. Peraí, não, isso é muito sério. Deixa eu ver se eu entendi. Vocês estão montando um dicionário dos afetos com eles, com essa garotada de 6 a 8, e esses afetos, né, esses sentimentos foram brotando em brincadeiras e leituras com eles, é isso? Exatamente. A gente fazia as leituras e perguntava o que eles sentiam depois que a gente fazia as leituras, o que eles achavam, e eles iam dizendo, e com isso, e a partir do que eles iam dizendo, a gente ia escrevendo o que eles sentiam, o que eles achavam, que seria melhor entrar no alfabeto, me ajuda, que não Ajuda. poderia. Por exemplo, eu tô curioso assim. Por exemplo, eles fizeram uma brincadeira, ou então na leitura do livro, e aí eles falaram assim, um deles, né? Pô, fiquei bolado. Aí vocês exploravam o que era esse bolado, é isso? Exatamente. O que você sentiu para dizer o que você está bolado? Em que parte a gente leu que você sentiu que ficou bolada? E aí eles iam e diziam,
nesse trecho ou naquele trecho, quando você falou, e quando você leu isso, quando você leu aquilo. Ah, a gente pode botar isso lá, então a gente pode botar isso no alfabeto. Então vamos entrar no alfabeto bolado. E assim Cara, nós fizemos de A a Z. caraca! Se prepara, porque é isso, né? Aquela sala ali, toda hora que eu entro, existem dois lugares, né? A gente tem uma matéria que se chama Descobertas, né? Que é a matéria, né? Que é um momento pedagógico. E aí eles vão muito pro quintal, né? Para nossa área externa, que a gente fala de quintais, né? E ali também, assim, o quanto a gente, né? A relação da cultura escrita e da natureza também é uma premissa nossa pedagógica. Então, assim, às vezes é isso, os sentimentos escritos em folhas que já caíram no chão, a forma, né, de acolher. Então, assim, toda hora eu entro ali na sala, não só nessa sala, né, mas em todas as nossas salas, esse lugar de acolhimento e de afeto, ele transborda mesmo, né? Então, a gente está falando sobre letras, a gente está falando sobre formas de juntar, a gente está trabalhando os fonemas, a gente está trazendo a linguagem deles, porque bolado é a linguagem deles, né? E a gente vai validar isso aqui e para com que eles consigam pertencer. Então, assim, no dia que eles estavam fazendo o alfabeto, você tinha que ver a mesa, assim, a mesa cortando, ou se não encontrava a letra, tentava fazer a letra, e tudo isso sendo estimulado a partir deles, né? Então, parece que não, parece que a gente está falando assim, isso as crianças não estão aprendendo, né? O que é aprender, assim, falando de afeto, e assim, elas estão aprendendo muito, né? Outro dia eu vi uma criança com um livro assim, e era o livro que foi o primeiro livro que eles começaram a trabalhar, né? Que foi O Amor de Cabelo. Então, assim, ela abria a página, lia a história do jeito da criança ler, né? Com 6 anos ainda, né? Ainda adquirindo essa linguagem escrita, né? O processo. E aí falava assim, não, mas aqui ela tá muito brava, não, mas aqui ela tá feliz. E aí, assim, é isso, né? Cada vez mais a criança também consegue oralizar isso. E a oralidade, ela é muito importante para o processo da alfabetização. Eu falo. Hoje eu fui testemunha. Eu tive a sorte. A galerinha costuma chegar 10 para as 3 horas da tarde, fazem um lanchinho e vão para as salas. Só que hoje eu estava batendo um papo com o Gabriel, com a Ainá, lá na sala, né? E eu comecei a perceber a galerinha chegando antes. Aí eu falei, o próprio Gabriel falou, galerinha, a gente tem um lanche antes, né? Vamos descer para depois subir. Eles foram sentando, literalmente ocupando o espaço. E com uma ansiedade, eu não estou enganado, eles iam montar, né? Os manuais. Iam começar a montar o livro. Gente, aqueles olhinhos brilhando, vocês não têm noção do que era aquilo. E, não, a gente tem que lanchar antes. Olha, tem maior indicador, né, do prazer deles estarem lidando com os seus afetos e as palavras do que isso, né? Eu tinha que ter filmado aquilo. Agora, outra curiosidade, Ainá, tem espaço para afetos, vamos dizer, ruins, negativos? Tem lugar para esses afetos? Raiva, Olha, por exemplo, mais coisas um spoiler. Mais um spoiler. Dentro do livro, inclusive nós conversamos, isso a gente perguntou o que eles achavam, se existia a questão de afeto ruim. E aí a gente perguntou, né, se eles achavam se tinha afeto bom e tinha afeto ruim. Mas eles chegaram num consenso de que, na verdade, não existe afeto ruim. Existem atitudes que possam ser ruins, mas de que não é o afeto. O afeto é bom, são coisas boas, são sentimentos bons. Mas que algumas coisas ruins que as pessoas fazem é que nos afetam, mas que o afeto é bom. Uau!
E existe também, né, a gente usa alguns livros, né? Uma das nossos pilares pedagógicos da Rede Cruzada, né, é a literatura para além dos livros, mas a gente usa muitos livros, né? E um dos livros é uma Mania de Explicação, que fala um pouco sobre os processos da emoção, né? E aí, como eles estão conseguindo apreender, às vezes, assim, algumas coisinhas, tem um momento que fala, acho que é da raiva, que é um monte de foguinho aceso na cabeça. E aí, às vezes, uma criança que tá com raiva, ela fala assim, tem fogo aqui dentro da minha cabeça. E eu falo, que bom que você tá conseguindo me falar isso, né? E aí a gente valida mais um lugar também de se apropriar desses sentimentos, de conseguir expor quais são os sentimentos, né? Isso também vale muito, né? Eu acho que é super importante isso também. Nossa. E assim, É muito importante como é que eles conseguem se expressar. Eles estão começando a se expressar. que fantástico. E olha a sutileza do que você acabou de falar, né, Ainá? Protagonismo e, assim, o conhecimento ou o aprendizado genuíno, né? Porque a Lua falou, né? Copia e cola, né? É uma coisa. Agora, quando sai, né, de si, não importa a maneira como ele vai expressar, o importante é expressão, né? Porque é aí que vem a autoestima, Exatamente. a imagem, tudo, né? E aí o mundo, né, ao infinito e além, né? Não tem limite. Agora, se a gente fica condicionado, né, a será que eu estou certo? Será que eu não estou certo? Será que eu vou falar besteira? Será que eu não vou falar besteira? Será que isso é afeto? Será que isso não é afeto? Aí começa a estragar tudo, né? Nossa, mas vamos lá. E como é que você está sendo afetada por esse processo? Você, Olha, às Ainá. vezes, assim, principalmente quando eu vejo a questão da autonomia deles, eu vou me emocionada, porque porque querendo ou não, dá para ver assim, que não é o trabalho, né? Mas o trabalho que a gente tem aqui, com afeto, com eles que tá dando resultado, assim, até por um momento deles começarem a conseguir se expressar, dizerem ou que estão bolados, ou que hoje eles estão tristes, e ou tem essa autonomia de não, deixa eu pegar e a gente vai fazer, e começarem a fazer. Eu acho que também me faz sentir mais feliz porque é um lugar que eles se sentem à vontade. É um lugar que eles se sentem bem e que podem se expressar, que eles podem se sentem seguros de falar. Então, isso para mim é muito importante. Eu fico muito feliz. Ai, parabéns! Que Obrigada. bom que a Sara está com você. Fala, Lua! Ai, ai. E aí eu quero falar uma coisa muito importante, né? Assim, para validar todo esse projeto. Validar não, que eu não preciso validar nada, porque essa galera, enfim, não preciso validar nada. Eu só tô tentando sempre apoiá-los, né? Andando de um lado para o outro aqui, eu acho que é ainda a ver, né? E a gente tem turminhas e as suas singularidades, né? Tem o G1 2 da manhã, que é acompanhado por uma outra educadora também, a Raquel, junto com a Verônica do Alicerce, junto com um pouquinho do Gabriel ainda, né? Porque o Gabriel era dessa turminha, ele não consegue, né, sair dessa turminha, eu acho que faz sentido, né? Que vivencia uma rede cruzada na manhã que é toda para eles, né? Que os grupos da tarde, né? Como a gente é contraturno, então vão chegando e eles vivenciam muito, muito muito felizes e a gente tem, assim, dentro das nossas avaliações, né, é uma turma, assim, que está progredindo muito bem, que está se desenvolvendo muito bem, né, com um protagonismo muito importante. E eu sempre brinco, né, que tem que passar por mim, dar o abraço, a gente sempre fica, né, cada um tem uma forma de abraçar, é isso, respeitar sempre esse corpo, né, como é que a gente chega no corpo do outro. Mas tem os outros grupos, né? Tem o G3 e o G4, e eles também, o G2 também, né? Com diferentes potencialidades, diferentes formas. Então a gente está falando de bell hooks e tudo sobre o amor no G4, né? Falando sobre amor, porque
com os adolescentes a gente também precisa falar sobre amor, a gente também precisa construir o lugar da identidade, né, das percepções e seus atravessamentos. No G3 a gente acabou de falar de educação ambiental, mas isso tem tudo a ver com afeto, não parece, mas tem tudo a ver com afeto. Quando a gente fala de Ailton Krenak, a gente traz, né, a relação, né, com a natureza e como que a gente vem construindo isso como sociedade. Isso é falar sobre afeto. Então a gente costura, acho que a palavra afeto, principalmente agora quando a gente observou, ela está em todos os nossos grupos, né? E parece que a gente está aqui só abraçando árvore, vivendo, né, na felicidade, vamos falar de afeto, e a gente não está levando a sério o processo da alfabetização. E a gente está levando a sério, não parece, mas a gente está. E isso é muito importante ser falado, assim, porque isso sempre foi dito na educação, né? A gente não está fazendo algo novo. Sempre foi falado que para uma criança e para um adolescente aprender, ele precisa de um espaço seguro, ele precisa de cuidado, ele precisa de vínculo, ele precisa de afeto. Então a gente não está no lugar mecanizado. A gente, né, a mecanização, né, a educação bancária, como o Paulo Freire fala, e eu acho que é importante. Então, a partir do momento que a gente entende que a gente precisa apoiar a alfabetização, a gente faz isso com todo o projeto Descobrir, né? E aí a gente faz uma avaliação, né? A gente tem uma avaliação das trilhas do conhecimento feitas pelo Instituto Alicerce, que apoiam muito a gente, mas junto a isso a gente fez a nossa própria avaliação e a gente fez os nossos próprios indicadores, né? E aí os nossos indicadores, eles são os indicadores necessários, né, para uma alfabetização. É ver se a criança compreende consoante, vogal consoante, é entender se ela já está se apropriando de uma leitura de um texto pequeno, um texto curto ou um texto mais difícil, é entender se ela já está alcançando uma oralidade, se ela já consegue construir uma narrativa própria, né, com começo, meio e fim. Então, às vezes a gente pergunta qual é a sua rotina, né, de ir da escola e chegar daqui no contraturno. Então, a gente está olhando essas evidências, né? A gente não deixa de olhar. A gente fez uma avaliação super importante agora e essa avaliação, ela foi feita... o que a gente, né, escreveu nessa avaliação e deu para todos os alunos a mesma avaliação, foram coisas que eles já tinham estudado ou pesquisado junto com a gente, né? A gente falou de Mercedes Batista, que foi a primeira bailarina negra do Teatro Municipal. A gente falou sobre as mulheres negras do samba, que foi lá no comecinho do ano. A gente falou sobre a palavra afeto, a gente falou sobre a palavra amor. A gente trouxe a realidade. Então, foi uma avaliação que fez sentido, né? Por mais que eles não estavam conseguindo fazer, só de observar alguns alunos, né? Observar que ali tinham, né? Tudo que a gente trabalhou fez muito sentido, né? E não tornou um processo de ansiedade. Então a gente fez essa avaliação agora e a gente já está com tudo planilhado, indicadores acompanhando para a gente entender no próximo mês aonde que a gente precisa olhar e aí no outro mês aonde que a gente precisa olhar para em dezembro a gente aplicar a mesma avaliação que a gente fez agora para ver quais são as nossas evidências de aprendizagem, como que a gente está caminhando nisso, né? Então, assim, parece que o manual de afetar e brincar é uma coisa, ai, que bonitinho. E, assim, a gente tem intencionalidade pedagógica em tudo que a gente faz, né? A gente tem estímulo à curiosidade, a gente tem o estímulo à escrita, o estímulo à oralidade, então parece que não, mas tem muita coisa. Então, assim, a gente não está fazendo nada muito novo, não. A gente só está descobrindo mesmo, tirando o cobertor de cima e falando, vamos descobrir isso aqui, sabe? Vamos juntos. Eu acho que está nesse lugar. A sensação que eu tenho, Lua, é que a gente está levando à vera o que muitas vezes a gente vê no discurso, né? Eu vejo em muitos espaços educacionais um discurso muito lindo e quando a gente vai ver a prática, a gente não encontra o espaço do socioemocional, a gente não encontra o espaço do acolhimento, a gente não encontra o espaço da dor, né? De reconhecer as dores e sabores, né? da gente, né? Não vou nem falar de infância e de adolescência, da gente. E aí, às vezes, né, tem lá um projeto político-pedagógico escrito de uma maneira linda, baseado em Paulo Freire, Agora, quando você vai ver a prática, e eu tenho, né? Eu sou suspeito, lógico, porque eu estou envolvido, mas eu tenho percebido, né?
E foi ótimo você trazer essa última fala, porque parece que... Peraí, alfabetizar, você tem que ter muito foco, né, no método. E quem disse que uma coisa exclui a outra, né? Eu vou aceitar um método quando aquilo faz sentido e eu me sinto único para seguir aquilo ali, né? E aquilo faz sentido para mim. Aquela palavra, né, em que eu estou aprendendo, né, os fonemas, os sons, bolado, faz muito sentido para mim. Não é vovó viu a uva. Uva, uva. Qual vovó? Né? Caramba, eu vou querer pegar aquela palavra para mim, né? Porque alguém escreveu aqui, né, durante o nosso papo, né? Alfabetização com afeto. Eu agora vi uma imagem muito louca, gente. Desculpa o geminiano. Sabe quando você está comendo uma comidinha, né, gostosa, e alguém fala assim, nossa, essa comida vai ficar mais gostosa se você botar, uma pessoa gourmet, né? Se você fizer uma caminha de um pirê de batata doce e botar a comidinha por cima dessa caminha. Gente, o afeto é a caminha de um pirê de inhame. Vocês duas estão me entendendo, né? Inhame ou batata doce. Mas por que eu falo inhame? Eu falo inhame porque eu estou aprendendo que inhame é uma palavra de origem africana, né? A palavra não é portuguesa, latina, né? É uma palavra africana. E a gente recheado de referências afro-civilizatórias dos povos originários, mas a gente ignora e não valoriza, né? Então vamos comer muito inhame, muito aipim, né? Batata. Tô brincando. Olha, já são 8h01. Isso é horrível. Mas precisa terminar. E eu queria deixar com vocês duas o que vocês quiserem falar. E como sempre, né, não tem certo ou errado, né? Antes de vocês terminarem, eu só queria pedir um negócio para Ainá. Você mostra de novo a capinha? Mostra! Ai, meu Deus do céu! Ai, coisa boa! Ah, e tem uma coisa também. A gente vai fazer uns adesivos para quando eles estiverem brincando, são adesivos que eles desenharam dos afetos. E aí eles podem colar neles quando eles estiverem brincando, acho que não é isso? Para Na entender verdade, qual os é o adesivos afeto. vão para o livro. Ah, eles também vão pro livro? Eu pensei que era. Eles desenharam, né, através cada afeto, assim, raiva. Aí eles fizeram, cada um escolheu um tipo de afeto para desenhar. Eu e o Gabriel pensamos, né, transformar em adesivo para poder ser colado no manual. Ai, que fantástico! Ai, gente, enfim. Lindo demais. Vocês duas darem aí um recado para a galera. Vai, Ana, já falei demais. Ai, gente, um recado. Gente, confiem no afeto, que o afeto transforma. Assim como a educação, o afeto na educação transforma mais ainda. Usufruam, exagerem do afeto, não só nas crianças de 4, de 6, da alfabetização, do pré, da adolescente. Usufruam do afeto na educação, que vai transformar ainda mais. Vale criança de 58 anos? Vale também. Ufa! Primeiro, ainda bem que eu fui afetada, né, por esse projeto. Cheguei aqui e falei, ih, ferrou, já cheguei, né? Cheguei e não vou mais sair, né? Cheguei e eu acho que é isso, né? Eu já escrevi, né, sobre o afetar e ser afetado, né? Eu acho que quanto mais a gente costurar isso no mundo e na educação, para valer mesmo, né? Quando a gente fala de afeto na educação para valer, a gente cuida do território de memória das crianças. Então, assim,
todo o meu passo, né? Eu sei que os nossos ancestrais, né? A gente sabe que os nossos passos vêm de longe. E quando eu vejo uma galera um pouquinho mais nova que eu, que parece, que eu também, né? Tenho 10 anos aí já de processo de educação, eu vejo tanta coisa caminhando cada vez mais para esse lugar. Assim, em 2012, eu falei também sobre afeto na minha monografia, de alguma forma de aceitação dos cabelos e como isso melhorava o desempenho escolar de alunas, né, no ensino fundamental e médio. E chegar aqui, encontrar com a Ainá e ver que ela tá falando também sobre isso me emociona, assim, é um lugar que eu olhei pra Ainá e falei, ai, pronto, me apaixonei por mais uma, sabe? Que bom. que é isso, a gente tá no chão da escola para se apaixonar. Não é fácil, tá, gente? Não é simples. Falar sobre afeto, o chão de escola, principalmente na educação infantil, no ensino fundamental, enfim, o chão de escola, ele é um desafio, ele transborda muitas coisas, ele transborda contextos sociais, raciais, né? A gente sabe que isso tudo tá ali, mas a gente não pode negar que o afeto também tá nessas crianças e nesses adolescentes, né? Então, assim, é muito gostoso, é muito prazeroso, mas também é um desafio muito grande, assim. A gente tem a nossa rede, a gente tem a nossa rede de apoio, a gente tem os nossos choros, a gente tem os nossos abraços, às vezes a gente acha que a gente não vai conseguir, mas a gente tem muito lugar de não desistir, né? E aí é isso, assim, o não desistir, eu acho que é o lugar do nosso afeto, né? A gente constrói o afeto na não desistência. Então, assim, a gente também tem que ter um cuidado com a romantização, às vezes, né? Parece que é muito simples. Ah, vamos falar sobre afeto. E não é simples, né? Muitas coisas acontecem no chão da escola, a gente sabe, né? Ainda hoje, então, né? Foi aquele dia que a gente falou, sério, 6h45 da noite tá acontecendo isso? Agora! E aí eu acho que é isso, né? Existem as nossas surpresas, existem os nossos choros e existe muito sorriso e muita vontade de continuar, né? Senão a gente não estaria aqui. Então, é isso. Acreditem no afeto e na transformação. Maravilha! Ai, gente! Que bom! Obrigado! Tchau. Beijo! Beijo.